Estamos iniciando mais um Na Mira Degrau, onde toda semana trazemos um servidor público de uma área diferente para poder tirar todas as suas dúvidas sobre o dia a dia ali da rotina de trabalho deles. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e hoje quem está aqui comigo é Marcos Vinícius, ele que é delegado da Polícia Civil e ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso. Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente, poder tirar a dúvida dos nossos concurseiros, compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Sim. Sou delegado de polícia. Tenho 20 anos como delegado, sou Marcos Vinícius de Almeida Braga, sou do Rio de Janeiro. Eu entrei na polícia como inspetor de polícia, antes de ser delegado. Após passar no concurso de inspetor de polícia, eu passei em outro concurso, que é o delegado no Paraná. Eu fui delegado no Paraná e depois passei no concurso para a Polícia Civil de delegado e sou delegado de Polícia Civil. Ou seja, acho que estou no lugar certo para conversar com as pessoas certas sobre a experiência que eu tenho. É uma experiência muito forte em concurso público. Eu passei em 5 concursos, né? Uau. Mas antes de passar nos 5 eu reprovei em 3. Então eu tenho vários exemplos aqui para todo mundo, para todos os gostos. Vamos compartilhar bastante informação então. Eu gosto sempre de iniciar as nossas entrevistas falando um pouquinho sobre o lado pessoal do servidor público. Porque a gente fala com concurseiros, né, que estão passando por uma jornada, né, que com certeza você passou e pode deixar uma mensagem legal. Sim. Queria saber o que você fazia antes de entrar na área de segurança pública e quando que foi essa virada de chave? O que te motivou a entrar? Então, importante é saber da minha história no concurso público, porque não é uma história de um concurseiro regular. Sim. O que é um concurseiro regular? A pessoa termina o 2º grau, já emenda nos cursos preparatórios para fazer concurso, ou termina o 3º grau, já fazendo os cursos preparatórios, isso numa idade que eu estou falando de 22, 23, 24, que é uma idade de um concurseiro regular, que foge totalmente à minha regra, à minha história. A minha história foge à regra. Eu fui atleta de futsal durante muitos anos, então eu sou nascido e criado na Tijuca, estudei no Colégio Marista São José. Desde criança eu já queria ser delegado de polícia. Nossa, era aquele sonho de criança, que a pessoa não tem noção, mas na cabeça dela ela vai ser delegado de polícia. Então tudo que eu pensava em relação à minha vida, minha carreira, nesses anos todos, na infância, adolescência, juventude, era ser delegado de polícia. Porém, a vida, ela vai levando as pessoas ela vai levando as pessoas a sobreviver, a trabalhar em coisas que o momento lhe permite. Então eu fui atleta de futsal durante muitos anos, profissional. Quando estava no 2º período de Direito da Faculdade Gama Filho, eu tive que trancar, porque eu fui morar fora do Rio de Janeiro, para jogar fora do Rio de Janeiro. Eu morei em Mato Grosso, morei em Rio Grande do Sul, morei em Espírito Santo, sempre jogando futsal. Eu era atleta de futsal e fazia direito para ser delegado de polícia. Com 25 anos, eu voltei a morar no Rio de Janeiro e com 26 anos, eu retomei, 25 anos, com 25 anos, eu retomei a minha faculdade de Direito. Então, eu já comecei, eu tinha trancado não no 2º período, salvo engano, no 4º ou no 5º período. Avançou bastante. Salvo engano, até isso aí, 4º, 5º período, eu acho que eu estava fazendo matérias do 4º, 5º e 6º, que agora eu estou me recordando, porque eu entrei na faculdade com 18 anos. Eu fui morar fora do Rio de Janeiro com 21, isso aí. Eu cheguei a cursar 5 ou 6 períodos. Quando eu voltei, eu já voltei com a ideia de fazer o concurso público. Então eu voltei para jogar futsal aqui no Rio, retomei a minha faculdade, só que eu precisava de dinheiro, eu precisava sobreviver. E eu arrumei um emprego de promotor de vendas. Promotor de vendas, para quem não entende muito, só você no mercado, por exemplo, no meu caso era mercado. Eu trabalhava na Nestlé. Promotor de vendas é a pessoa que fica ali promovendo as vendas, fazendo a reposição da mercadoria. E ali eu fiquei muito feliz, inclusive. Eu fui muito feliz nessa profissão durante 5 anos. Foi eu posso estar errando um pouquinho de data, talvez 24 aos 28, por aí. Só que com 27 anos, quando eu me formei, que aí eu falei, não, agora eu vou realizar meu sonho. Eu vou estudar para ser delegado de polícia. Então me formei, base quase zero, não fiz uma faculdade regular, eu fiz uma faculdade ruim até. Isso também é importante porque dizer que muita gente que acha que fez uma faculdade que não foi regular tal, acha que está tudo perdido e não está. Tem que ter força de vontade também. Sim. Fazendo uma faculdade regular,
é óbvio que é melhor do que você não ter sido um excelente aluno na faculdade. Então, mas mesmo assim, eu falei, agora eu vou estudar, eu vou começar a me esforçar, focar a minha vida no concurso público. Então, eu comecei a fazer um curso preparatório para delegado de polícia. Em algum momento, com 28 ou 29 anos, eu fui mandado embora da Nestlé. Então, eu já era casado, eu sou separado hoje, mas eu já era casado. Então, minha situação começou a complicar muito, você imagina isso. E tudo isso é importante falar, porque quem vai ouvir, muitas vezes vai se encaixar na história. Sim, com certeza. Porque o que é o concurseiro? É um cara solitário, carente, que muitas pessoas acham que não vai dar certo. Muitas vezes só a família está de acordo, muitas vezes nem a família. Muitas pessoas acham que o concurseiro é um vagabundo que não quer trabalhar, e não é nada disso. O concurseiro, na verdade, ele está se esforçando, estudando, abdicando da sua vida justamente para ter um emprego. Que não é para qualquer um, tá? Sim. Emprego público não é para qualquer um. Então, aí teve algum momento na vida que eu fui mandado embora, fiquei desempregado, sustentado pela minha ex-mulher, sustentado literalmente, ela é defensora pública, e ela me dava uma mesada mensal, imagina eu com 28, 29 anos, para estudar. Então uma cabeça a mil, mas me esforçando muito. Eu estudava 10, 12 horas por dia, estudava, só queria saber de estudar, não pensava mais em nada a não ser estudar. Fiz o primeiro concurso, reprovei, eu estava médio de ensinamento, eu falei, olha, não sei se é nesse, mas fiz o primeiro, reprovei. Quando eu fui para o segundo concurso de delegado de polícia, teve uma época que abriu muito rapidamente. Os concursos abriram um atrás do outro. No segundo concurso, eu falei, tô bem, vou passar. Passei na primeira fase, então eu reprovei em 3, isso, são 3. Passei na primeira fase, na segunda fase, reprovei em uma matéria, porque eu passei em 5 matérias e reprovei em direito administrativo, porque eu tinha que tirar 50, tirei 42, voltei a estaca zero. Por incrível que pareça, logo em seguida abri um outro concurso. Esse aí eu estava dentro. Olha como é importante também, isso aí que eu vou falar, muito importante. Planejamento na hora de fazer a prova. Falei, estava dentro. Fui 6º colocado na primeira prova, no provão de delegado. 6º colocado de 10 mil pessoas. Fui fazer a segunda fase, quando eu olhei, eu falei, é minha. Tô dentro. Legal. Tô dentro. Só quando faltou planejamento, estratégia, faltou tudo para fazer a prova. E eu fiz a prova a lápis. Quando foi para a salinha, a mulher falou, olha, 1 hora. Eu comecei a tremer, vomitei na prova, fui reprovado. Sabia tudo. Eu estava dentro do concurso. Nossa. Faltou planejamento. É importante as pessoas que vão ouvir, cuidado na hora de fazer a prova. Cuidado. Você tem que ter um planejamento para fazer a prova. Eu não tinha. Sabia tudo. Nesse meio caminho da terceira reprovação, surgiu a prova de inspetor de polícia e oficial de cartório e delegado no Paraná. Aí eu tinha reprovado 3 delegados aqui. Eu fiz essas 3 provas e eu passei nas 3. Passei nas 3. Por quê? O que também é importante falar. Como a minha vida inteira eu quis ser delegado de polícia, eu ia para as provas com uma ansiedade, com nervos à flor da pele. Então eu ia emocionalmente muito abalado já. Isso também não é bom, aliás, não é tão bom não é nada bom. Sim. Se você tiver esse problema, tem que fazer um tratamento, procurar um profissional. Na época eu não procurei, poderia ter procurado. Enfim. A parte psicológica conta muito. Mas, nossa senhora, mas é muita coisa. Mas, então, o que aconteceu? Quando saíram as provas de inspetor, oficial de cartório e de delegado de polícia no Paraná, para inspetor de polícia e oficial de cartório eu estava muito bem preparado, porque eu estava me preparando para o delegado de polícia. E para o delegado de polícia no Paraná, como eu estava me preparando para delegado de polícia no Rio, óbvio, por questões óbvias, lá também estava preparado. Os concursos do Rio de Janeiro são os mais difíceis do Brasil, tá? Isso é fato. E os concurseiros do Rio de Janeiro são os mais preparados do Brasil, isso eu não tenho dúvida. Tem concursado no Brasil inteiro do Rio de Janeiro. Na minha turma do Paraná tinham 5 cariocas, 6. Os concurseiros do Rio são excepcionais. Salvo engano, nem os de São Paulo têm uma porcentagem maior do que a nossa em termos de concurseiros que passam em concursos do Brasil inteiro. Salvo engano, nem de São Paulo. Enfim,
Fiz as provas, passei. Inspetor de polícia, oficial de cartório, estava fazendo a segunda fase do Paraná. Assumi o cargo de inspetor de polícia, abri mão de oficial de cartório, porque não tem como. E fiz a segunda fase no Paraná, passei, 8º colocado lá. 8 mil, 10 mil candidatos, pessoas do Brasil inteiro. Só que eu estava tão bem, assim como eu estava muito bem aqui. Cheguei lá, eu fiz a prova assim, ó. Passei. Então, exerci inspetor de polícia uns 6 meses, 7 meses, por aí. Fui para Paraná e fiquei lá. Lá é diferente, lá você toma posse antes da academia. Então tomei posse, ser delegado de Paraná e fiquei na academia. Surgiu um outro concurso de delegado aqui. Esse tempo todo, nesse período, minha filha nasceu aqui. Eu era casado. Sim. E minha primeira filha nasceu. Então eu ia para o Paraná e todo final de semana eu voltava para ver ela. E óbvio que esperando um concurso sair aqui. E olha como são as coisas. Nesse período eu nem me esforcei tanto. Estudei, mas nem me esforcei tanto, nem estudei tanto, porque também não tinha tempo, quando eu estudava antes. Abri o concurso aqui no Rio de Janeiro. E eu vim fazer a prova, assim, zero problema emocional, já empregado, já delegado de polícia. Seu sonho, realizou seu sonho? Realizei, meu sonho era ser delegado do Rio, mas já era delegado de polícia. Sim. Não tinha uma música do Bezerra da Silva, você talvez, você não era nascida, mas uma música que falava as 40 DPs, que ele fala as 40 delegacias em forma de música. E eu sabia ela todas, desde criança. Então meu sonho era ser delegado no Rio de Janeiro. E vim fazer a prova aqui e passei. Simplesmente passei. Joguei o conhecimento eu tinha ainda, tanto que eu passei. Aqui eu fui 12º colocado. Eram 70 vagas, só passaram 35. Eu fui 12º, conhecimento eu tinha, mas eu vim com a cabeça fresca. Sabendo que conhecimento eu tinha e era só ter calma e planejamento na hora de fazer a prova. O erro que eu tive aqui, eu já não cometi no Paraná. Inspetor de polícia, oficial de cartório, não tem prova escrita. No Paraná tinha. Então o erro que eu cometi, já não cometi lá, tanto que eu passei. E vim fazer a prova aqui, com conhecimento, cabeça boa e planejamento para fazer a prova. Delegado de polícia. Então, o resumo da minha vida no concurso é muito interessante porque mostra que quem está fazendo regularmente tudo, parabéns. É muito mais fácil. Sim. Porque realmente eu penei. Estudei o tempo todo. Abri mão de tudo na minha vida. 3 anos. Vale a pena, tá? Vale muito a pena. Mas mostra que, mesmo que você não tenha tido uma vida regular, você se correr atrás dá. Se você tiver um objetivo e um foco. Tudo é foco. Quem está ouvindo a nossa conversa provavelmente é concurseiro. Sim. Então tem um objetivo, né? Tem um foco e no meio tem um processo. Se você não aturar o processo, só tem 2 tipos de concurseiro. O que passa e o que desiste. Só. Então se você não aturar o processo, você vai desistir. Você só não vai passar porque tu não soube aturar o processo. O processo é difícil, doloroso demais. Mas tem um colega meu que estudou 6 meses e passou. Que bom, não é a regra. Toda vez que a gente conversar sobre a exceção, para que existir a regra, né? Esquece a exceção. Exceção é exceção. E precisa haver amadurecimento, né? Você passou por alguns desafios, né? Não conseguiu naquele momento. Foi amadurecendo até o momento exato. Mas aí eu tinha o binômio ali, necessidade e vontade. Sim. Eu tinha uma necessidade enorme, estava desempregado, tinha que passar, tinha que estudar, entendeu? E tinha vontade. Esse amadurecimento, tudo. Principalmente amadurecimento na hora de estudar e fazer a prova. Porque você começa a estudar tudo errado. Às vezes quando o concurseiro começa a estudar tudo errado, ele não aprende. Sozinho, vai por conta própria. Vai tudo errado. Aí daqui a pouco ele tem que ir acostumando, ele vai vendo, opa, eu estou entrando. Só existe 2 tipos de concurseiro. Porque se você estudar e aguentar o processo, você vai passar. Porque você pode até mudar a forma de pedir, mas o conteúdo é o mesmo, não tem jeito. Entendeu? Eu tenho que falar sobre esse copo aqui, posso mudar a forma de pedir, mas o conteúdo é o copo. Esse copo tem água? Vou só explicar, tem água. Aí a forma de pedir vai ser diferente. Mas não tem jeito. Então, de tanto você fazer, tem uma hora que tu já sabe até... conteúdo é esse. Mas a forma de pedir foi diferente. Aí tu vai catando aonde você estudou. A exceção. Não estudou, passou, fez a prova e passou. Parabéns, que bom. Tem algumas pessoas que têm... Tenta fazer isso igual.
você vai continuar a vida inteira achando que você pode. Porque tem a pessoa, que aí eu já nem considero concurseiro, tem também a pessoa que faz prova. Tem gente que faz prova de concurso público há 10 anos. Que estuda aquele miguezinho ali, né? Uma horinha, vai fazendo uma prova. Tal. Isso não é concurseiro. Isso aí tá fazendo prova. Tá vendo? Uma hora se deu sorte, deu tal. Esse não vai passar. Ou se passar, faz parte da exceção. A regra é estudar muito e passar. E estudar de forma com qualidade. Eu nunca fui autodidata. Eu sempre precisei de curso. Sempre. Sim. Sempre precisei de curso e presencial. Porque na minha época não tinha nem online, na verdade é essa. Também falar isso, não sabe nem que não tinha nem WhatsApp. Porque da minha época que a pessoa queria saber de concurso, eu tinha que descer na banca, toda terça-feira, 7 horas da manhã, saía a folha dirigida, que você olhava na banca, era um negócio azul, jornal que você ficava vendo o que era. Então hoje em dia a facilidade de um concurseiro é impressionante. Na minha época ninguém sabia de informação nenhuma. Era assim, do nada, abriu o edital. Então você tinha que estudar. Hoje não, hoje é passo a passo. Eu fui secretário de polícia, eu abri esse concurso da Polícia Civil. Eu mesmo dava passo a passo. Ó, estamos fazendo isso, tem um processo aqui. Hoje em dia as pessoas acompanham o processo online, público. Então você vê passo a passo do concurso. Hoje está mais fácil. Na minha época não era tão fácil assim. Entendi. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como que é a rotina de um delegado da Polícia Civil, né? Como que é o dia a dia, como que é o preparo para se tornar um delegado da Polícia Civil? Olha assim, vamos lá. Tudo bem que eu já sou um pouco mais experimentado, tenho muitos anos de operação. Sim. Fui chefe da Polícia Civil e tal. Só que, assim, a vida de um servidor público e de um policial, servidor público, policial, ela naturalmente é mais restrita. Faz parte. Você, quando se torna um servidor público policial, você começa a restringir as suas amizades, os seus locais que você frequenta, os seus horários. Isso se você quer levar uma vida normal, regrada. Sim. Uma vida que é uma vida que eu aconselho para todo policial. Toda pessoa que quer ser policial. Não estou falando deixar de viver, não. Estou falando que ela é um pouco mais restrita. Até mesmo porque a gente mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em relação ao Brasil, é o estado que a segurança pública, a violência aqui, ela é diferente do Brasil inteiro. Então, Rio de Janeiro não é um lugar para amador, vamos dizer assim. Não é. Então, o policial aqui, ele tem uma vida mais restrita. Mas fora essas restrições naturais do caso, você é uma pessoa normal. Você acorda, você vai à praia, você frequenta cinema, não é aquele que você vê às vezes muita gente na televisão falando, nossa, ser policial no Rio de Janeiro, perigosíssimo e tal. Não é verdade, entendeu? Não é uma profissão como outra qualquer, é perigosíssimo. Atividade policial, óbvio, é perigosa. A atividade policial no Rio de Janeiro é mais perigosa do que no Brasil, no resto do Brasil? É mais perigosa. Mas tirando tudo isso, eu vou dizer que, assim, eu não teria outra profissão no mundo para escolher a não ser policial civil. Policial, não teria. É uma vida como outra qualquer, porém você pode fazer pela sociedade o que ninguém pode, trabalhar e ajudar. Então, eu diria que ser policial civil, você leva uma rotina mais restrita, porém recompensadora em relação ao teu ofício, ao teu trabalho. Bom demais. Imagina. Eu vou dizer, eu sou o maior incentivador de todos. Todos que querem entrar na carreira policial, eu sou o maior incentivador de todos, inclusive das minhas filhas, elas que não quiseram. Talvez a mais velha faz direito, ainda não vai para o 6º período. Pode mudar de ideia. Pode mudar de ideia. A mais nova, uma de 20 e uma de 19, faz educação física, vai para o 3º período. Quem sabe também no futuro não muda de ideia, mas esse negócio de pai, assim, diferente do que, eu não quero minha filha, seria para mim um orgulho danado, é que elas não quiseram. Legal. Entendeu? Na parte operacional, no dia a dia da rotina mesmo, de trabalho, como que funciona? Então, vamos lá, só um pouquinho do currículo na parte operacional. Eu sou um delegado extremamente operacional, fui, né? Depois que eu virei chefe de polícia, e agora não posso mais dizer que sou, mas fui. Eu fui delegado titular
de delegacias especializadas, quase todas as de guerra mesmo. DFA, fui titular roubos e furtos de automóveis. Fui titular da delegacia de roubos e furtos de carga. Fui delegado titular da DECOD, que hoje é DRE. DRE é entorpecente. Na época, DECOD era tráfico. Ela foi DRE, virou DECOD e agora virou DRE. Fui da CORE, quase 3 anos, ó, só na guerra. Fui delegado titular de muitas delegacias de bairro que tem muito combate. 28 Campinho, 32 Taquara e tal. Então, na polícia, também outra coisa que já vou desmistificar. Pô, na polícia tem que entrar, já vai pro confronto, não é nada disso. A polícia, ela tem lugar para todo tipo de policial. Ele tem lugar para policial administrativo. Tem lugar para policial que quer inteligência. Tem lugar para o policial que quer apenas atender o público e fazer aquela investigação preliminar. Tem lugar para policial operacional. Tem tudo. Eu sou dessa parte aqui, operacional. Quando eu entrei, não como inspetor, eu fiquei na 20 DP. Mas como entrei como delegado, fiquei muito pouco tempo numa distrital e já fui para a CORE. Então, a rotina de um policial operacional, mas aí eu já vou dizer dos policiais operacionais, é uma rotina bem pesada. Você não tem hora para acordar, você não tem hora para trabalhar, não existe esse negócio, 40 horas por semana, tal. Quem dera que fosse. No começo das operações, às vezes tu fica 40 horas, direto. Uau. Não tem, assim, você... Já causa um impacto aí pra galera que tá achando. Mas por incrível que pareça, mas quem escolhe o lado operacional, muitas vezes não quer nem ir pra casa. Porque assim, quando você vira policial, entra no sangue, não tem jeito. Fica apaixonado pelo sangue. Fica. A gente já entra apaixonado. E depois que você vê que você pode fazer o trabalho ali, você pode fazer o bem, é que na verdade, o que todo mundo quer fazer, a gente consegue fazer. Quer prender o marginal, o criminoso. Então, imagina, o que todo mundo quer fazer. Sim. Não tem jeito. Quando você é criança, você brinca de polícia e ladrão. Todos os filmes que a gente vê na televisão é de polícia. Novela é de polícia. As séries é de polícia. Então, tudo segurança pública. É nosso, está intrínseco na gente. Então, só que a gente pode fazer isso de verdade. Então, voltando à pergunta, como é que é a rotina? Você normalmente acorda muito cedo, porque as operações são bem cedo. Tem hora para entrar, não tem hora para sair. O risco existe. Como é que... O medo. Aí eu não tenho medo. Mentira. Nossa. O destemido fica longe de mim, tomara. Porque o destemido bota todo mundo em risco. Todo mundo. O medo faz parte do processo. Você tem que minimizar os riscos. Como? Treinando. Só tem uma maneira de você diminuir o teu medo, treinando. Quando você treina, você fica forte, vai treinando. No campo de operação, o medo natural do ser humano existe. Tá vindo uma bala de lado, não tenho medo. Não existe. Porém, o teu treinamento minimiza risco e faz com que tu sinta mais confiante. Aí o medo, ele fica no lugarzinho parado a ponto de você não ficar, como a gente diz, congelado. Né? Você não neutraliza você, porque o medo é capaz de congelar a pessoa em uma operação. Congelar do jeito que você está aí parado. Assim. Bala voando, a pessoa fica assim. Não passa, não sai. Nada. Não sai. Porque ali o medo tomou conta dela. Não tem jeito. Isso aí também não quero que vá. Então você... Nessas operações, você minimiza o risco, você tem esse risco, né, tal. Porém, é tão gratificante esse lado operacional, tão gratificante, que você deixa tudo de lado. Quando acaba a operação, você sente assim, tu fala, nossa, fiz meu trabalho. É muito bom, é recompensador. Você está falando de operações, né? Operações policiais, investigações. Quando eu falo operacional, não é só o que você vê na televisão. Tiro, não. Sim. Olha só. São vários tipos de operações e são vários tipos de polícia. Para quem que está começando agora, que está estudando, a polícia, ela é dividida em polícia civil, polícia militar. Não vou nem falar da polícia penal, rodoviária federal e federal, que não vem o caso aqui da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, estrito senso. Vou falar do que atua na rua. Tem a polícia militar, que é a forma ostensiva, né? Então eles atuam de forma ostensiva, têm a sua inteligência e fazem as operações. Então as operações da polícia militar seguem esse padrão. Sim. A da polícia civil, o operacional não necessariamente segue esse padrão. Porque o nosso produto não é a ostensividade.
Nosso produto é descobrir autoria e materialidade. Está na Constituição, está no Código de Processo Penal. Então, o nosso trabalho, qual é o nosso produto? Inteligência? Não. Inteligência a gente também tem, assim como a PM, como todos. Vocês devem ter aqui um setor de inteligência. Setor de inteligência as pessoas confundem, tá? Inteligência é você reunir informações, né, produção de informações para poder agir em campo, enfim. Não, a gente trabalha, nosso produto é investigação. Então, o operacional, a operação da Polícia Civil, ela naturalmente surge após uma investigação. Então, quando eu falo operacional, não necessariamente é o trocar tiro e tal. Por exemplo, eu já fiquei em Campana fazendo uma operação de campo, através de uma investigação, 4 dias dentro do mato. Porque a gente estava buscando um traficante, ele foi, a gente seguiu ele e parou. Ele foi para São Paulo buscar o crack e ia voltar. Só que aí a gente parou, estava monitorando ele, paramos. Todo mundo parou e ele vai lá e volta. Só que, que a gente não contava que esse cara era cachaceiro. Meu irmão ia lá, bebia, dormia e não voltava. Dormia e não voltava. E assim a gente ficou 4 dias esperando ele. Quando voltou a gente pegou. Mas, olha isso. 4 dias, eu lembro do horário. E essa operação, por exemplo, você sai, tu chega em casa e tu fala, eu fiz o meu trabalho. Então, não necessariamente a operação da Polícia Civil, essas operações... o que vocês veem na televisão é o resultado final do nosso trabalho. Tem todo um procedimento ali de... como é que é? Porque a gente está falando aqui para um público bem eclético, né? Vamos dizer assim, de todos os níveis de estudo. Pessoas começando agora e terminando. Então, você é um pouco mais didático, vamos dizer assim. Antes de acontecer o crime, quem trabalha é a Polícia Militar. A função dela é não deixar acontecer o crime. Como a gente não pode ter um policial militar em cada esquina, e como o Brasil, o mundo não funciona assim, muitas vezes acontece o crime. Então, em acontecendo o crime, quem entra em ação? A Polícia Civil. A Polícia Civil, ela pega o fato começa para poder fazer uma investigação. Desde já começou a fase aí de investigação operacional, porque muitas vezes a gente, na investigação, tem que ir para campo, reunir informações e tal. Então, a operação da Polícia Militar, ela não se assemelha da Polícia Civil. Se assemelha, assim, a parte final da operação da Polícia Civil. Perfeito. Perfeito? Aproveitando que a gente está contando, né, alguns casos, as pessoas adoram ouvir casos de policiais, de como que é o desenvolvimento. Queria que você falasse de algum caso, de alguma operação que você se envolveu na sua trajetória policial, que tenha marcado positivamente a sua vida, assim. Olha, eu teria que ficar aqui, tipo, uns 10 anos, pra gente falar de todos os casos. Apenas um que... Eu vou pegar um aqui, e com pena dos outros casos, né, que eu não vou contar, porque são tão importantes quanto, que na verdade, imagina isso, né, 20 anos, sendo que 17, eu passei nessa parte de investigação, operação que eu acabei de falar. Então, são 17 anos. Então, imagina... Muitos casos para poder contar, com certeza. Muito. E o tempo todo de frente, né, de rua. O tempo todo de rua. Sou um delegado operacional. Terno e gravata era uma raridade. Pega uma foto minha terno e gravata, segura que depois vai valer um dinheiro. Então, eu poderia contar vários casos, mas eu vou contar um caso, assim, por um acaso que eu lembrei agora. Que outro dia eu fui num podcast e contei esse caso... bombou. Foi a prisão, assim, trabalhei muitos anos, combatendo o tráfico de drogas, né? Fui delegado titular da DECODE, que hoje é DRE, é a delegacia especializada. Em uma época a gente estava investigando o pessoal de uma facção criminosa, não vou falar nome de criminoso não, porque não convém, sim. Não é um ambiente aqui, vou falar X, né? Da comunidade X e o traficante era Y. Um dos mais perigosos do Rio de Janeiro, matador de polícia, famosíssimo. E a gente estava investigando ele, toda vez que ele se movimentava entre as comunidades no Rio de Janeiro, a gente ia atrás dele, tentava pegar, então ele estava se sentindo muito sufocado, desesperado, e a gente estava chegando muito perto. Isso eu estou falando um ano atrás do cara. Estou falando de um dia, não. Ele era um cara mais famoso no Rio de Janeiro na época, da maior facção do estado do Rio de Janeiro. E ele se sentindo muito sufocado, ele, saiu daqui e sumiu do Rio de Janeiro. Falei, como assim ele sumiu do Rio de Janeiro? Porque a gente está investigando, de repente ele sumiu do radar. A gente tem nossos métodos de investigação. Sim. O que também não vou falar aqui.
né? Muitas vezes, muitas pessoas cometem o erro de falar como que aconteceu. Nesse caso específico, né? Como apareceu na televisão, a gente pode até dar uma pitadinha ou outra. Porque apareceu toda a prisão na época. E a gente começou a monitorar os passos de pessoas ligadas a ele, mas não sabia onde ele estava. Simplesmente o cara sumiu. Fantasma. Imagina, o maior traficante do Rio de Janeiro, a imprensa inteira, a sociedade inteira atrás do cara, todo mundo, e o cara some. Só que a gente tinha um trabalho muito forte em relação a todas as pessoas que estavam em volta dele. E uma delas também sumiu, só que não era profissional como ele. Sumiu, mas deixou rastro. Ela foi para o Nordeste, ela tinha um carro muito velho, essa pessoa, e a gente sabia que era do entorno desse traficante, Y. Então, ela saiu daqui e foi para João Pessoa, na Paraíba, para regularizar o carro dela. Foi e voltou. E a gente estava monitorando ele. Então, o que a gente fez? Eu peguei um avião, junto com 3 policiais. Outro dia eu vou falar o nome deles, porque outro dia eu fui falar isso no podcast, não falei o nome de um, quase que eu apanhei. Valtinho, Lúcio e Fabiana. Fomos lá para João Pessoa. A gente não sabia, a gente só sabia o seguinte: esse cara veio para João Pessoa. Então a gente vai para João Pessoa, na investigação, vamos ficar lá. Nisso, uma outra equipe diligenciou para achar esse cara. Achou esse cara e conversando com ele, falando: olha, não adianta que casa caiu, onde é que está o homem? E de lá ele já falou: olha, eu não vou me meter nisso, tá, sou uma pessoa de bem e tal, fui ameaçado, tive que ir, a gente sabia que não era nada disso, e deu a casa. Então, uma prisão que marcou muito, porque 6 horas da manhã, a gente lá em João Pessoa, era uma cidade pequena, Jacumã, a gente foi uma horinha lá, e 6 da manhã, entramos na casa, estava ele, a mulher dele, as filhas, foi preso naturalmente, não ofereceu resistência, e naquele dia a gente prendeu o maior traficante do estado do Rio de Janeiro, numa cidade paradisíaca, onde ele estava ali simplesmente curtindo as férias, curtindo uma vida boa, e a gente foi e prendeu. Me marcou muito porque a gente prendeu o maior traficante lá do Rio de Janeiro sem dar um tiro. Num lugar, ele era de uma comunidade, que é um complexo de, vamos dizer assim, comunidade, tem pessoas que falam comunidade, favela, isso aí pouco importa, é que dependendo do local é uma comunidade, dependendo do local existe até favelas dentro da comunidade, favelizado mesmo. Isso é um problema social enorme que o Rio de Janeiro tem que enfrentar e não enfrenta, mas é um caso à parte do concurso, se não tem a ver, de curso, mas prendemos o maior traficante do estado do Rio de Janeiro sem dar um único tiro. Ao passo que se fosse dentro do local dele, como a gente já tentou várias vezes, não conseguíamos, trocávamos tiro, morria a polícia, morria vagabundo, morria cidadão do bem, morria de todo mundo e a gente não conseguia. Através da investigação e com a ajuda da inteligência, vamos dizer assim, policial e do tirocínio dos policiais que estavam investigando, a gente prendeu. Então é um caso maravilhoso. Com certeza. Detalhe, isso aí eu estou falando de 11 anos e até hoje esse criminoso está preso. Por quê? Porque vocês vão entrar, se vocês forem para a Polícia Civil, vocês vão entrar numa polícia que tem a arma que é o inquérito policial. Inquérito policial é um procedimento administrativo que a gente utiliza para investigar os crimes. Grosso modo falando. Não utilize isso como regra na hora da prova, porque... É um resumo, né? É um resumo, né? Na prova você vai estudar. Então, um resumo. E um inquérito policial bem trabalhado, uma investigação bem feita, não há criminoso que sai. São 5 tipos de prisão, mas não vou entrar, não sou professor, então não vou nem entrar nesse mérito. Sim. Mas existe a prisão em flagrante e a prisão preventiva. A prisão em flagrante, eu trato como se fosse assim, ó. Vamos lá, a prisão em flagrante é uma foto. E a preventiva é um filme. Então, às vezes você prende em flagrante, é uma foto. E eu estou com uma arma. Então, o que eu tenho ali? Você com uma arma. Ponto. Você tem um porte de arma ali. Mas se eu tenho uma investigação, eu tenho um filme teu, quando eu te prendo com uma arma, você
Só que minha investigação mostra que, além de estar armado, você faz parte de uma organização criminosa. Então você começa a ser preso preventivamente, não só naquela foto que ele está armado, não. Você já fez o filme dele. Então você está preso preventivamente. Apesar de estar, nesse momento, só armado, você faz parte de uma organização criminosa. Então é uma prisão onde a cana é muito maior que o flagrante. Quando você ouvir falar preso preventivamente, tu fala, esse aí dançou. Esse aí vai ser difícil sair. Ainda mais se for um inquérito bem trabalhado. Entendi, por isso a parte da investigação muito importante, muito importante. Porque nem sempre o flagrante remonta à realidade. Volto a dizer, se esse criminoso não tem essa investigação anterior nossa, pretérita nossa, sobre tudo isso, ele vai ser pego com uma arma e eu vou achar que ele está armado só. Né? Se eu não investiguei ele... tem uma coisa muito maior por trás. Então o cara foi preso, beleza, foi armado, tô armado e tal. E aí? Você não sabe quem é o cara. E isso acontece. Entendi. Dá pra ver que realmente é uma coisa que mexe muito com você, né? Que você realmente amava fazer muito. E durante um período você saiu dessa parte operacional para atuar como secretário de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou seja, ficar mais na parte de gestão. Queria saber como que foi trabalhar desse outro lado. Foi assim, vamos lá. Depois de 17 anos na pista, veio a intervenção federal. O chefe de polícia na época era o Rivaldo. Aí, pela minha experiência operacional, ele me colocou como diretor de todas as especializadas. Com aval da intervenção federal, das Forças Armadas. Praticamente eu trabalhei, o elo operacional da Polícia Civil com as Forças Armadas era eu, em relação à Polícia Civil. Em relação à Polícia Militar, então aqui eu já saí um pouco da parte operacional, eu na ponta, para virar o gestor de todos eles. Né? Beleza. E a grande transformação e o ápice da minha carreira, isso não há dúvida, foi em 2019, 1º de janeiro de 2019, eu fui chamado pelo governador. Na verdade, eu fui chamado antes, a eleição foi em 2018. Novembro, fui chamado eu e o Coronel Figueiredo, e fui chamado para ser o secretário da Polícia Civil, baseado toda na minha carreira, mas só com uma missão diferenciada. Era o seguinte, à época, muitas pessoas não sabem disso, tá? O Rio de Janeiro, vou dar um adendozinho, o Rio de Janeiro é o único estado onde não há Secretaria de Segurança. Não há Secretaria de Segurança. E nós fomos o primeiro estado a criar a Secretaria de Segurança, há 28 anos atrás. Nós somos pioneiros em tudo. Um erro criar a Secretaria de Segurança e o maior acerto do mundo, a extinção dela. Secretaria de Segurança era um órgão político que ficava entre o governador e as duas polícias fazendo política e, na minha opinião, fazendo política prejudicando a sociedade e na minha opinião, também é inconstitucional. Você não vê na Constituição a palavra Secretaria de Segurança e você vê Polícia Civil e Polícia Militar. E lá na Constituição diz, inclusive, que você é subordinado ao governador. Não pode ninguém vir botar um órgão no meio. Mas botaram. E assim permaneceu. E assim é no Brasil inteiro. Mas o governador falou, olha, vocês vão extinguir a Secretaria de Segurança, porque também, no entendimento dele, já falava, é inconstitucional, e eu quero que vocês criem 2 secretarias. Porque já foi assim há 28 anos atrás. Polícia Civil e Polícia Militar era uma secretaria. Com a grande diferença que na Secretaria de Polícia Civil não precisava ser delegado. Podia ser advogado e tal. Sim. Então, a minha missão em dezembro de 2018, junto com o Coronel Figueiredo, é extinguir a Secretaria de Segurança. Imagina isso, depois de 28, 25, sei lá quantos anos, não é fácil. E criar 2 secretarias. Eu criei a Secretaria de Polícia Civil, eu e minha equipe. Assim, imagina, né? Eu criei, imagina fazer parte da história da minha instituição. Minha instituição tem 214 anos. Eu sou o primeiro secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado. De todos, desde que a história nasceu. Assim, para mim é uma história muito grande. É o ápice da minha carreira e coisas que eu vou levar para a vida inteira. Não tem nem como não levar, né? Imagina. E o desafio era muito grande porque até 31 de dezembro nós tínhamos a intervenção federal com 3 mil militares na rua dia. 1º de janeiro de 2019, a intervenção federal acabou, os crimes estavam, 2018, estava subindo, teve a intervenção. O crime ele não faz assim não, tá? Ele sobe,
e ele desce. Mas para ele descer, ele tem que estagnar. Então, 2018, a intervenção federal fez estagnar, ou seja, não estava tão ruim. E a gente entrou com menos 3 mil militares, tendo que, administrativamente, criar 2 secretarias. Eu tive que criar a minha, eu criei a secretaria. Figueiredo criou a dele e, ao mesmo tempo, não deixar a rua explodir. Por quê? Existir, e hoje já tem 4 anos, inclusive a Secretaria da Polícia Civil hoje é criada por lei. Então, depois de 4 anos, a lei falou que a gente estava certo. Então, é maravilhoso isso. Imagina, hoje existe uma lei da Polícia Civil, uma lei orgânica, que diz que a Polícia Civil é uma secretaria. Antes era só um decreto. Eu participei do decreto, né? O decreto é governador, óbvio que não sou eu. Mas, então a gente tinha um desafio muito grande, que é criar a secretaria e o crime no... Então, para mim, foi muito estressante na época, era muita desconfiança da sociedade, da mídia. Como assim? Não tem secretaria de segurança? A população, ela é carente de informação. Hoje em dia, qualquer um dá informação falsa. Então, muitos falavam, pô, acabou a segurança? Como assim? Não, sabe, não tem noção. Sim. A Secretaria de Segurança, vamos fazer rapidamente aqui uma brincadeira, como uma analogia aqui. Tem o pai e 2 filhos. Aí, pela regra que foi criada, os 2 filhos, em vez de falar direto com o pai, ele tinha que falar com o tio. O tio falar com o pai. 2 polícias, em vez de falar com o governador, falavam com o secretário. O secretário falava com o governador. O secretário, ele tinha que se manter. A Secretaria de Segurança, ela tinha que se manter. Se mostrar necessário. 900 cargos. Oh, que maravilha. O que ela fazia? O que ela falava para o governador, não interessa. Ela só queria mostrar que era muito difícil a convivência entre a Polícia Civil e Militar. Então, criou-se uma falsa noção da realidade que a Polícia Civil e a Polícia Militar não se falavam. Não, eles se odeiam. Nada mais mentiroso. 4 anos com 2 secretarias e o ambiente é maravilhoso. Sempre foi. É porque, na verdade, como eu precisava manter meu cargo, vamos dizer assim, Secretaria de Segurança, eu chegava ao governador, olha, meu irmão, tá difícil. É aquela velha tática do dividir para conquistar. Quando terminou, já faz 4 anos, todos os crimes, sem exceção, todos, desce e mostra que a Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar, além de ser uma realidade, é uma decisão acertadíssima para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ser secretário de Polícia Civil, eu comecei, eu fui chefe da minha instituição, imagina, chefe de mais de 9 mil policiais, com uma tarefa a mais do que só ser o chefe da época. Era ser o chefe da Polícia Civil, mais um secretário e ter que fazer uma secretaria. Manter os índices, conquistar a confiança da sociedade. Imagina isso. E tudo deu certo. Tá aí. Depois de 4 anos é lei. Tá? E eu pedi exoneração depois de 1 ano e meio. Isso aí também não tem muito a ver com concurso, mas eu vou falar. Eu fui secretário de Estado, não de governo. Isso quer dizer que o secretário de Estado da Polícia Civil ele tem que proteger a sociedade e não proteger o governo. Então, eu criei um departamento de combate à corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro. Eu criei esse departamento, que era para investigar os crimes de corruptos que lesavam. A gente estava vindo de uma época, imagina, uma época de governo Sérgio Cabral e companhia. A gente estava vindo de uma época onde o crime imperava no andar de cima. Era isso que você está vendo aí. Isso não sou eu. A televisão que mostra. A confissão deles mostra como o Estado do Rio de Janeiro era utilizado pelos criminosos. Então a gente estava chegando numa época que era um limite ali, ó. Ou a Polícia Civil toma um jeito, porque nesse tempo todo a gente ficou, cadê a Polícia Civil? Então, não é culpa nossa não. É porque existia uma Secretaria de Segurança que tirou a nossa delegacia que investigava, a Draco. A Draco não era da Polícia Civil. Os caras roubaram, vamos dizer assim, a Draco da Polícia Civil. Então a gente ficou engessado aqui. Tanto que quando a gente criou a secretaria, a gente pegou a Draco, extingui e peguei a Draco, que é a delegacia que combate o crime organizado, que combate a milícia. Então quando a gente criou esse departamento, a gente deixou bem claro que a Polícia Civil ia ser a guardiã dos recursos públicos, do dinheiro público, e assim a gente trabalhou. Veio a pandemia, todo mundo viu aí que tinha uma máfia na saúde, né?
eles mesmos confessando depois os crimes, e que quem investigou tudo foi o nosso departamento, foi a Polícia Civil. Nós que investigamos, nós que prendemos, nós que evitamos que o Estado do Rio de Janeiro, a sociedade, sofresse um baque enorme pela corrupção, milhões e milhões e milhões que seriam roubados. Nós conseguimos travar, nós conseguimos pegar a máfia, e depois disso, depois dessa investigação toda, eu pedi exoneração do cargo. Meu trabalho estava feito. Lembrei de todo o tempo que eu estudei. Falei, não, aqui eu tenho que honrar. Uma hora eu vou honrar isso aí. E honrei esse tempo todo. Aí depois pedi para sair e agora estou numa área administrativa. Perfeito. Tá? Legal. É isso. Legal, a gente foi contextualizando bem. Trabalhar na área de segurança pública não é fácil, a gente sabe, né? Além do risco que o profissional se expõe diariamente, a pressão e a cobrança externa é muito grande. Queria saber se, na sua visão, você acha que existe um perfil de pessoa, né, para entrar e atuar bem nessa área. Não. Existe, não é questão de perfil, existe. É que o concurso público hoje, ele virou profissional. Ser servidor público hoje é muito bom. Muito bom. Senão não teria essa quantidade de gente estudando. É um emprego estável e tal. Então, para o serviço público em geral, não existe uma coisa que deveria existir normalmente na polícia, que é a tal vocação. Então, quem dera que todos que fizessem prova para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, ou para a polícia, fossem vocacionados. Eu sou vocacionado. Hoje não é a regra. Aliás, não é a regra. Hoje não é assim que funciona. Tem os vocacionados e tem as pessoas que querem um concurso público. Querem trabalhar no serviço público. Seja na polícia, seja na biblioteca pública, seja no banco, não sei o que tal aí. Tá? Então, agora o perfil da pessoa, assim, qual é o meu perfil? Tem lugar para todo mundo. Sou um perfil calmo. Eu sou uma pessoa calma, tímida, tem lugar. Tem setores ali que a pessoa pode para todos os gostos, sem exceção. Quem está fazendo um concurso, fala num concurso que eu não me adapto, adapta. Vai ter um lugar ali que você vai se adaptar, isso é fato. Fato. Então isso aí já vamos desmistificar. Não. Tem vocação ou não. Agora, perfil? O que você tem que adaptar o seu perfil ao seu serviço. Ali. Na polícia eu queria que todos fossem vocacionados. Infelizmente não são. Entendi. Eu imagino que o cargo de delegado ele deva exigir muito do psicológico da pessoa. Eu queria saber se existe hoje, você tem conhecimento, se existe um tipo de preparo e como que isso é feito? Olha só, psicológico, não só do delegado de polícia, agora eu vou ampliar, tá? É que, na verdade, para o policial, o psicológico realmente ele deveria ser tratado de forma mais eficiente. Porque não é fácil. Nós, policiais, o que a gente trata em relação à da sociedade é o que há de pior. É o crime, escória, entendeu? E as relações interpessoais, que também são, assim, a gente vê cada coisa de delegacia que é louco. Imagina. A pessoa vai passar 24, assim, eu ainda costumo brincar. Você tá com um problema em casa, tá com depressão, seja o que for, vai numa delegacia e fica lá 24 horas com a gente, que tu vai sair de lá achando o seguinte, eu tenho a melhor vida do mundo. Que ali você vê delegacia e hospital, onde você vê a realidade do ser humano. Delegacia e hospital. Então, você ficar 24 horas numa delegacia, que é o plantão normal 24/7/2, não é fácil. Você vai ver de tudo. De tudo. Eu não vou nem reproduzir aqui as coisas, porque são pesadíssimas. Não vale a pena. Mas você vai ver de tudo. Então, o psicológico, ele fica, não dizer abalado, ele fica assim, olha, diferente dos outros seres humanos. Não vou mentir, você fica diferente das outras pessoas. O policial, ele fica um pouco mais duro na vida, o sentimento fica um pouco mais forte, né? E, nesse caso, aí eu já vou restringir ao policial que atua na ponta. Porque o policial, por exemplo, do administrativo, que trabalha no setor de contabilidade da Polícia Civil, ele tem a sua função importantíssima, mas ele não atua na ponta. Que é onde está ali o maior... Tô falando desse psicológico. Óbvio que ele precisa de outros tratamentos e tal. Mesmo porque todo mundo que trabalha no administrativo um dia já foi operacional. Então também não é... já chega também com o psicológico um pouco abalado também. Então,
por exemplo, na polícia existem, assim, há uma preocupação muito grande. A Polícia Civil tem um setor que trata, né, dessas pessoas com problemas psicológicos. Há uma preocupação muito grande com suicídio. A taxa de suicídio dos policiais já é diferente. É maior, tem que ter um tratamento mais... Entendeu? Então... Esse tratamento, ele é obrigatório? É quando sente a necessidade de acompanhar? Eu não sou muito técnico em relação a isso. Às vezes eu tenho... falar coisas assim, sabe? Sim, entendi. Mas a pergunta que você me falou em relação ao psicológico, ele fica um pouco mais abalado do que um cidadão comum. Para isso que o tratamento ele tem que ser mais firme. Tanto que a nossa aposentadoria, tal, tudo isso é especial. Porque leva em conta a nossa atividade. Não é fácil. É bom demais, tá? Só não é fácil. Entendi. Agora falando um pouquinho, a gente tem aí umas questões relacionadas a concursos, tem algumas coisas, né, para sair, enfim, os concurseiros com certeza estão acompanhando tudo. Eu queria falar um pouquinho sobre a carência de pessoal para poder realizar as operações. Sim. No período que você estava, hoje como que você vê esse acompanhamento? A gente tem também uma quantidade de pessoas para aposentar. Sim, então vamos falar de concurso. Vamos falar da Polícia Civil. Quando a Polícia Civil, ela tem uma lei estadual, que eu não vou dizer o número, que eu posso errar, que fala que o efetivo, e é de muitos anos essa lei, tá? Tem que ser de 23 mil policiais. Eu entrei, como é que faz o estudo? Deve ser baseado na população da época. Eu não vejo outro estudo. Eu entrei na Polícia Civil há 20 anos. Quando eu entrei, com a nossa turma entrando, chegamos a 12 mil. Olha, muito longe dos 23. Então, há 20 anos atrás, quando eu entrei, tinha 12. A lei fala em 23, tinha 12. Hoje nós temos 8 mil. 8 mil e pouco. Seguramente, 2 mil, pode ser mais, podem se aposentar. Seguramente. Então, quando eu entrei para secretário de polícia, quando eu assumi o cargo, entre outras coisas que eram prioridades, né? É difícil você falar prioridades. Né? Prioridade tinha que ser uma só, né? Senão não seria prioridade. É verdade. Mas eu falo prioridade, porque a Polícia Civil estava tão... Tem alguns fatores ali que vamos falar prioridades. Uma delas era o concurso público. Eu imagino, vim da ponta. Minhas delegacias tinham 10, aí daqui a pouco 8, daqui a pouco ninguém mais. Então, o que eu fiz? Eu passei os primeiros 5 meses, entre outras coisas, eu falando de concurso agora, indo todo dia praticamente no palácio, falar com o governador, dizendo, tem que ter concurso. Polícia Civil tem que ter concurso. Tal. Até que teve um dia que ele falou, então beleza, então vamos fazer um concurso para 1000 policiais. Então, o primeiro ato administrativo desse concurso público da Polícia Civil fui eu que fiz, foi em junho de 2019. A gente fez o primeiro ato, lançamos o concurso. Então, a gente ia fazer 900 vagas. Por que 900 vagas? Só se precisam, sei lá, de 23 dividido por 15 mil policiais. Hoje a carência é de 15 mil. Se você for preto no branco, 23 menos 8, 15 mil. Carência hoje. Se perguntar quantos policiais faltam? Pela lei, 15 mil. De verdade, para mim de verdade é pela lei, 15 mil. Eu não consigo imaginar outro número que não os 15 mil. Mas por que só podia 900 ou 1000 vagas, sei lá? Porque o Estado enfrentava uma recuperação fiscal, onde dizia o seguinte, vocês só podem contratar os cargos que vagaram, né, a vacância, após 2017. Estava lá, nos termos utilizados. Todos os cargos vagos antes, vai ficar pela recuperação fiscal. Então não só podia abrir para 1000. Tá? Abriu para 1000. Estava quase lançando o edital. Quase lançando o edital. Quem veio? Pandemia. Quando veio a pandemia, travamos o concurso. O edital estava pronto. Travamos o concurso para esperar a pandemia. Porque a pandemia agora é fácil falar da pandemia. Na época a gente não sabia. Alguns setores da sociedade achavam que todo mundo ia morrer. Ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia. Ninguém sabia. Então a gente estava no auge da pandemia, onde não tinha ninguém na rua, todo mundo de máscara e tal. A gente travou o concurso. Não tem, óbvio, não tem. Para fazer concurso na pandemia, não existe isso. Aí teve a corrupção e tal, e eu pedi para sair, né? Então, quando eu saí, na pandemia já, saí por as questões que eu expliquei anteriormente, quando eu saí na pandemia já,
o concurso ficou travado. Só que eu ainda fiquei acompanhando os concurseiros, eu acompanho hoje muito eles. Assim, eu tenho um Telegram com mais de 10 mil concurseiros da Polícia Civil, eu tenho um grupo muito forte com eles. E em 2021, salvo engano, 2021, destravou lá, né, e conseguiram botar o edital na rua. Para poucas vagas. Mas por que poucas vagas? Porque ainda continua a recuperação fiscal. Né? Então, 270 mil pessoas fizeram o concurso. Estou falando de inscritos, né? Fizeram mesmo 220, 230 mil, não sei. Sempre tem uma margem. Passaram pouco mais de 20 mil, porque eram 7 cargos, sendo que delegado e peritos já terminaram, tal. Não é que terminaram, não tem excedente, vamos dizer assim. Ou se tem de delegado, mas parece que já teve a segunda fase, eu não estou sabendo falar muito de delegado nem perito. Porém, os cargos de investigador, inspetor de polícia, auxiliar de necrópsia, técnico de necrópsia, foram os que tiveram mais aprovados, maior número de aprovados. Investigador, uns 10 mil. Inspetor, 3.164. Auxiliar de necrópsia, uns 8 mil. Técnico, uns 8 mil. E estou falando números sem ser precisos, tá? Alguém pode falar, não, 10 mil. Não, sempre em torno de esses números aí. Então, fazendo a conta, dá mais ou menos 20 e pouco. Aí a gente está acompanhando muito isso aí. Então, houve uma primeira convocação para o teste físico, para o TAF. Foram chamados... primeiro, só poderia chamar 1.500. A verdade é essa. Pela recuperação fiscal, só poderiam chamar 1.500 para o teste físico. Estava no edital. Aí, quem é concurseiro e está participando desse concurso sabe, a gente criamos 2 comissões dos que a gente não chama de excedente, a gente chama de excelente, que é uma coisa que a gente junta. E eu criei essas 2 comissões e começamos a batalhar para esse pessoal que ficou de fora dos 1.500 conseguir entrar no concurso. Então, muito trabalho, política, bastidores, muito trabalho. E a primeira convocação não saiu só com os 1.500, saíram 4.300. Depois a gente continuou trabalhando, porque ficaram muitos de fora. E não tinha a cláusula de barreira do concurso. Nesse meio tempo, a LERJ, junto com o governo, fizeram um trabalho lá de política, com os parlamentares, e quebraram a cláusula de barreira. Ou seja, o que não poderia chamar mais do que aquele número que eu falei, agora pode chamar. Acabou. E não é só esse concurso da Polícia Civil, não. Todos os concursos. A cláusula de barreira quebra, todos os concursos foram beneficiados. Beleza. Então, a gente começou a fazer uma segunda comissão de inspetor, de investigador e tal, para conseguir botar mais gente para o TAF. Por quê? Primeiro, que o déficit é muito grande. Muito grande. 15 mil pessoas. Segundo, que essas pessoas foram aprovadas. Elas foram aprovadas. E com certeza algumas no curso. Algumas com certeza desse curso. Então as pessoas foram aprovadas. Não há cláusula de queda, não há aquela cláusula de barreira. Foi quebrada. Então o que você conjuga? A pessoa aprovada. Não há cláusula. E existe a vaga? Pelo princípio, aliás, por vários princípios da administração, economicidade é uma delas. A gente começou a trabalhar de novo, fizemos 2 comissões e aumentamos nosso trabalho de 4.300 para 6.800 no TAF, no teste de aptidão física. Então, qual é a realidade hoje, anunciada pelo governador? Antes eram 1.500 pessoas para fazer o teste físico e agora já são 6.800. Algumas já fizeram, outras não. Existem muitas pessoas de fora. Então, há agora uma terceira comissão para conversar com o governo, com a Assembleia Legislativa e tal, qual é a possibilidade de acrescentar um número para fazer um teste físico e, para os que faltaram, um cronograma de teste físico. Haja vista que esse concurso, se for colocado na responsabilidade fiscal, eu não sei tecnicamente como é que funciona, o prazo dele de validade vai ser estendido. Assim, é fácil? É difícil? Não é fácil, ao mesmo tempo não é impossível. Tá nessa fase do concurso. 6.800 pessoas
estão aprovados para o TAF, estão no TAF, sendo que acho que metade já fez, a outra metade vai ser convocada ainda. Sim. E tem esse pessoal querendo entrar para fazer o TAF. Vacância há, vontade política, me parece, do governo e da LERJ há, e o que está faltando agora é ver se o contrato permite que se chame mais. Então essa é a situação do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Na sua visão, você acredita que por conta dessa necessidade, né, que a gente falou aqui, inclusive, você pontuou alguns números muito significativos. Você acredita que há possibilidade de chamar bem mais pessoas do que o que foi previsto? Não tenho dúvida. Há possibilidade, há necessidade. Imagina isso. Todos os binômios possíveis, agora até mais, mas da administração tem ali. Conveniência, oportunidade, tem tudo. Você agora tem que trabalhar. Porque agora o caso não é mais político, agora é de contrato. Deixa de ser vontade política, a vontade política existe, agora vamos ver o contrato. E isso está trabalhando. A vontade política existe. Eu acho que tem chance. Porque se não achasse, não estaria junto com as comissões agora. Porque muitas pessoas achavam que já não seriam chamados acima de 1.500 e a gente sempre acreditou. E o nosso trabalho junto com as comissões fez com que chamassem 6.800 pessoas. Eu sou como se fosse um representante deles. Como se fosse, não, eu sou um representante deles. Eu que levei as petições no governador. E agora eu sou um representante dos outros. Dos que estão de fora, em tese, da segunda convocação, mas não saiu a segunda convocação. Pode sair. Legal. Então eu acredito. Legal. Isso é uma excelente notícia para os concurseiros, né, que estão aí nesse desenvolvimento. Qual é a sua avaliação em relação ao plano de cargos e também salário da Polícia Civil? E em quanto tempo o profissional consegue chegar no topo de carreira? Olha, são cargos diferentes. Na Polícia Civil tem 10 cargos. Sim. Vamos lá. Sem todos de cabeça. Delegado de polícia, inspetor, oficial de cartório, investigador de polícia, papiloscopista policial, auxiliar de necrópsia, técnico de necrópsia. São 11, então. Perito legista, perito criminal, 10. Os 10 têm suas particularidades. Sim. Né? Desculpa, por isso que faltava um, piloto policial. Então, os 10 cargos, são 10 que eu fiz aí? 11. São 11. Tem suas particularidades. Então, por exemplo, o delegado de polícia são três classes. Terceira classe, segunda e primeira. O investigador são 3 classes. O inspetor de polícia, 6 classes. O oficial de cartório, 6 classes. Quando você chega na última classe de inspetor de polícia, oficial de cartório, tem um nome que se chama comissário de polícia. Então, são particularidades, eu não tenho como dizer assim... Mas focado no de delegado? No delegado de polícia. Você entra como delegado de terceira. Eu não tenho como dizer, para chegar no delegado de primeira, quantos anos. Por quê? Isso depende muito, a promoção ela é por merecimento e antiguidade. Certo? Eu, pela minha carreira ter sido muito intensa na parte operacional, eu fui um dos... Eu tenho, assim, com certeza, poucos delegados chegaram ao delegado de primeira na época, foi um pouco período que eu cheguei. Eu cheguei em 6 anos. 6, 7 anos já era delegado de primeira. Tem delegado de primeira que se aposenta, tem delegados que se aposentam de segunda. A média para um delegado, para chegar no topo de carreira do delegado é de 15 anos. 14 anos. Tô falando isso, mas assim, em modo geral, tá? Sim. De inspetor de polícia, oficial de cartório, para chegar a comissário também demora bastante. Os comissários são bem experientes, inspetores. Então, o salário do policial, ele teve um aumento agora, né? O salário estava muito defasado. Com esse aumento, ele fica só defasado. Ele estava defasado, estava muito defasado. Entendi. Com o aumento, ele agora está só defasado. O policial, com certeza, ele merece ganhar muito mais do que ganha. Apesar de ter tido aumento. Então, assim, porque realmente estava muito defasado. Porque o policial ele merece um salário compatível com a sua atividade em relação à sociedade. Ele protege a sociedade, ele bota a vida em jogo. Bota a vida mesmo. Se eu estou vivo aqui falando para vocês que Deus gosta muito de mim. Porque... infelizmente, já carreguei muito colega para o hospital morto. Ou que depois tenha morrido, porque operação policial, você bota a sua vida em jogo. Né? Você está lá combatendo aquele criminoso em prol da sociedade.
Enfim, é isso. O plano de cargos agora tem uma lei orgânica que não foi falado sobre cargos. Agora vai ter uma emenda, eles estão fazendo as reuniões com as entidades de classe. As entidades de classe da Polícia Civil, de todos os cargos, são muito atuantes. Estão de parabéns. Houve essa lei orgânica agora, quando ela saiu do governo e foi para a Alerj, ela foi muito criticada. Foi diferente da minha lei orgânica. A minha lei orgânica, ela tinha muitas opções, ela tinha muitos benefícios para os policiais, mas depois foi uma lei orgânica bem enxuta, interesse da administração na época, só que tiveram 700 emendas. Então, a lei orgânica hoje, ela foi sancionada e tal, mas não mexeu ainda no que... não, se bem que falou, isso aí ele falou do cargo sim de auxiliar e de necrópsia. Mas não falou do cargo de inspetor, de oficial de cartório da União, que eles queriam com o investigador de polícia. Enfim, eu acho que essa parte aí, tecnicamente, eu não vou ajudar muito. Sim, sem problema. Isso aí, acho que nem... Porque não adianta falar de uma coisa que as pessoas podem confundir um pouco. Sim, com certeza. Tá? Em relação ao salário, eu posso falar à vontade. Era muito defasado, hoje em dia está só defasado. Precisa aumentar muito. Entendi. Após a aprovação no concurso e passar por todos os procedimentos, quando ele entra, o policial ele precisa passar pelo treinamento, né, interno. Eu queria saber quanto tempo que dura esse treinamento. Então, academia de polícia, né? Isso aí. Primeiro, a academia de polícia é a melhor parte de todo policial, é a academia de polícia. Todo mundo que vem aqui fala isso. É a melhor parte. É a parte que você mais se diverte. É a parte que você mais se diverte, é a parte que você está com o dever cumprido, é a parte que você faz amigos. Legal. É a melhor parte, é a academia de polícia. Tem uma carga horária que ela tem que ser cumprida, óbvio. Também não sei, assim, um horário específico, 800 horas, 900, não sei. Sim. Isso aí também um pouco importa para quem passou. Quem passou quer ir para a Cadepol, quer ir lá. Agora, a minha Cadepol, há 20 anos, houve uma necessidade de chamar rapidamente policial e tal. Inacreditavelmente, a minha Cadepol foram 45 dias. A gente é até chamado, as turmas da polícia, vocês vão saber disso, é chamada por nomes, tá? Tem apelido. A minha é miojo, foi feito rápido. Tem apelido. Tem um que é pipoca, tem o Teletubb. As turmas têm nomes, tem apelidos. Então a minha... ficar mais fácil a identificação. Porque todo mundo conhece. Você é o que tu é miojo, sabe que é uma matrícula já. A gente se conhece pela matrícula. São coisas assim do serviço público, que quem está fora não vai entender, quando entrar vai entender. E vai amar. Tu conversa, Yasmin, quanto é a matrícula? A minha matrícula é 8, isso aqui, do concurso do plano de tal. Entendeu? A gente se conhece pela matrícula, pela turma. Turma é um negócio que marca muito. Legal. Turma marca muito. Entendeu? Aí vocês vão ver isso. Turma é uma coisa que você não esquece, na Cadepol você não esquece. Então, e tem, por exemplo, a Cadepol que dura 4 meses, não tem tanta necessidade de ser rápido. Eu dei posse a 214 papiloscopistas, na época de secretário. Eu tinha que fazer a academia deles em 2, 3 meses, a gente conseguiu. Agora, 2019. Agora, 2019. Então, você tem um número de horários que você pode dividir em 2, 3, 4 meses, 5 meses. Mas você tem que cumprir ali a carga horária, que é fantástico. Você fazer a Cadepol é maravilhoso. Melhor época de todo mundo. Duvido que não. É isso. Legal. Inclusive, é uma coisa como é tão real que você está falando, que todo profissional que a gente traz aqui para poder falar um pouco gera essa empolgação quando a gente fala da Cadepol. Mas a Cadepol é assim, porque fica para sempre. Legal. Marca também, eu acho que por conta dessa realização, né? Você passa por um processo muito estressante de estudar para concurso, e aí quando você realiza seu sonho, você já cai ali um monte de gente vivendo a mesma coisa. Mesma coisa você está vivendo, já com o sonho realizado. Não é... Tem o estresse de uma Cadepol de polícia, mas não é aquele estresse de um concurseiro. Sim, diferente. Então, imagina, é todo um ambiente. Legal. E na polícia é assim, você depois de 10, 15 anos, tu encontra o cara da tua turma, tu abraça. As turmas normalmente têm zap juntos. Cria um vínculo ali. Cria um vínculo, todo mundo tem zap da mesma turma, é interessante. Bacana. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. E eu queria aproveitar essa sua experiência, essa bagagem que você tem, que você deixasse uma mensagem para essa galera aí que vai entrar agora. Que você pudesse também deixar um conselho para eles, para poder dar uma... Para os concurseiros ou para os que vão entrar? Para os concurseiros e para quem vai entrar. Então, para os concurseiros. Basicamente, primeiro, para o concurseiro, um conselho, assista a entrevista. Legal. Porque a entrevista, no modo geral, vai entender
o que eu vou falar agora resumidamente. O concurseiro, você é solitário, carente de informação, você é uma pessoa que poucas pessoas acreditam em você, muitas vezes você não acredita em você, mas você tem que entender que existe, se você tem um foco, se você tem um objetivo, você tem que, no processo, meu irmão, ser muito forte, porque é doloroso demais. Então, o meu recado principal, aguenta o processo. Se você aguentar o processo, você vai conseguir realizar seu sonho. Só existe 2 tipos de concurseiro, o que passa e o que desiste. E o que desiste é porque não aguentou o processo. Porque se você aguentar o processo, vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Conheço pessoas que passaram 10 anos. Depois está empregado pelo resto da sua vida. Tá? E segundo, para quem passou na Polícia Civil, venha, que você será muito feliz. Vai ter um concurso agora da Polícia Militar também. A Polícia Militar também Polícia Civil e Polícia Militar são co-irmãs. É uma atividade também maravilhosa. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, certeza absoluta, é a melhor do Brasil. Então o recado é esse. Confia em você e confia no processo. Só não desiste. Se você não for forte no processo, você não é que você não vai passar, você vai desistir. Mas se você conseguir ser forte esse tempo todo, ter o teu foco lá no final, só estudar, não ouve ninguém. Todo mundo que falar para você não estudar, afasta. Todo mundo que falar mal de você, afasta. Todo mundo que te chamar para sair à noite, afasta. Por quê? Porque depois você vai sair quantas noites você quiser, só que empregado. Tá, esse é o recado. Continue até o final. Legal. Eu ia finalizar, mas eu vi aqui que a gente tem uma pergunta de um seguidor da gente do Instagram. Se você tem alguma previsão ou algum conhecimento ali interno na possibilidade de haver algum concurso para delegado da Polícia Civil. Então, o concurso que teve foi agora. E eu não tenho como afirmar se agora, desse ano que vai entrar, vai ter concurso. Muitos me perguntam de papiloscopista, oficial de cartório e delegado. Por que papiloscopista e oficial de cartório? Porque não foi aberto, né? O que está em aberto agora são esses concursos. Eu não sei dizer. Mas se eu estivesse estudando, eu estudaria como se fosse abrir. É verdade. Por quê? Porque se você esperar para abrir, você já vai estar em desvantagem quem está pensando que nem eu. Entendeu? E eu não sei se vai abrir. Mas eu estudaria como se fosse abrir. Porque se você abriu o concurso, aí você, porra... Não está preparado? Não, então, se você tem esse foco, nada é fácil. Nada é fácil, tá? A gente tem uma outra pergunta também do nosso seguidor. Qual é o nível de dificuldade ali na sua visão do TAF? Sim, eu acho difícil o TAF. Você tem que fazer, da Polícia Civil, 12.400 para inspetor e oficial de cartório. Para a perícia é um pouco menos. Em 12 minutos, você tem que fazer 100 metros em 20 segundos. Estou falando masculino. Feminino, 22. E feminino parece que são 2.000. São 2 quilômetros. Enfim, tem que fazer 30 flexões e 30 abdominais masculino. Feminino também, só que eu acho que a flexão feminina tem uma posição diferenciada. Eu acho difícil. Se não treinar, reprova. E como é que você sabe? Os que fizeram agora, 12% reprovaram. 12%. De cada 100, 12 reprovaram. Eu acho um número alto. Sim. Pro cara que está treinando direto. Já passou na parte objetiva então, ali, agora não. Por isso que eu falo, treina. Tem que treinar junto com o estudo ali, tem que conciliar. Isso. Na época eu falava treina e estuda. Aí depois que ficou só o TAF, aí eu falo treina. Mas você que vai fazer ainda, começa você, Polícia Militar. Vai ter o teste físico. Estuda e treina. Conciliar. Então, Perfeito. É isso. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Trazendo esses esclarecimentos para os concurseiros, trazendo um pouquinho também dessa sua experiência, dessa sua bagagem, essa vivência que você teve na Polícia Civil. Isso é muito importante e com certeza vai ajudar uma galera. Eu posso botar a minha rede para eles aqui? Segue lá no Instagram, delegado Marcos Vinícius. Delegado _ Marcos _ Vinícius. A gente coloca aqui para você. Tá. E também tem TikTok e Kawaii. Pode seguir lá, que mas eu falo muito de concurso. Legal, perfeito. Tá? Então fica aí a dica também para poder acompanhar o Marcos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido muito enriquecedor, toda a informação que a gente trouxe aqui e compartilhou com vocês. Lembra de se inscrever no nosso canal e também de acompanhar a gente nas redes sociais, porque vem muita novidade por aí. Até!